proporciona o acesso à cultura, utilizando sucata como instrumento musical. Eu converso hoje com o educador Ricardo Rigo. O Palavra Aberta já está no ar. Ricardo, o que veio antes na tua vida? A música ou a vontade de produzir instrumentos com material reciclado? A música veio antes. E no início da história ali, eu fazia capoeira e conhecendo os instrumentos de percussão, como o berimbau, o pandeiro, o tambor. Eu fazia teatro, um teatro de fantoches, e esse diretor construiu os cenários, figurino, algumas outras ideias com material alternativo, com esse material reciclável. E aí surgiu essa ideia, então, de se construir, confeccionar os instrumentos de percussão no começo da capoeira com esse material alternativo, né? E qual foi o primeiro instrumento e foi a partir do quê? Então, o primeiro instrumento é esse que eu tenho em mãos aqui, o mais popular, o pandeiro, né? E essa história é legal, tá até lá no... Que eu, numa aula de capoeira, eu pedi pro professor de capoeira o pandeiro para tocar em casa, para treinar. Eu tinha pego lá a batida e ele disse que não. Não emprestou? Não emprestou, ia chegar os alunos, como é que ia ficar, né? Aí ele falou assim para mim, por que tu não faz um de lata de goiabada? No momento eu pensei até que ele estava tirando um sarro, né? Lata de goiabada. Aí no mercado eu percebi o formato e tentei, né? A ideia de amassar as tampinhas, botar o arame, prender com uma fita isolante. E quando eu fui tocar esse pandeiro, eu fiquei surpreso com a qualidade, né? E aí começou uma pesquisa, a ideia de se confeccionar outros instrumentos, de produzir esse projeto, né? Aí começou essa vontade de olhar o lixo de outra forma também, né? Tem toda essa importância de saber que o lixo muitas vezes não é lixo, né? Exatamente. Ele é uma coisa que pode servir mais uma vez ou várias vezes. Então tem uma vida útil muito maior. Maior. E também assim, né, dentro dessa tua fala, muita gente, às vezes, na apresentação, quando eu estou fazendo algum tipo de ritmo, ele nem enxerga como lixo também quando o instrumento está produzido. Isso eu percebo. Por exemplo, o pandeiro está pronto, está tudo tão legal, bonito, que a pessoa fica ligada à música. Então, de vez em quando, eu tenho que estar chamando a atenção. Olha, gente, isso aqui um dia foi um lixo, né? Ou isso aqui um dia estava poluindo, né? E daí você teve a ideia de fazer esse projeto, né? Que é um projeto que, através da música, você leva essa ideia ecológica às crianças de escolas ou de lugares públicos. Como é que funciona? Exatamente. Essa ideia de se construir instrumentos, a confecção através desse material alternativo, né? Eu costumo também falar assim, que construir um instrumento é uma parte até fácil, porque é uma técnica, é um material, mas a reciclagem interior, essa é mais difícil. É um outro processo diferente, né? É um processo inicial, básico. E mais demorado, né? Então, a gente vai falar hoje em reciclagem ou em sustentabilidade, tem muita coisa interligada, né? O que você anda comendo, o que você anda ouvindo, o que você anda percebendo, qual é a tua atitude com o planeta, né? E não só o ato de pegar algo e transformar para dar uma vida útil maior ao material, e sim a tua atitude num todo, né? É a forma até como você trata o lixo em casa, né? Sim, a partir dali já tem uma consciência diferente, mesmo que tu não utilize, né, aquele lixo limpo para alguma coisa, mas alguém pode utilizá-lo. Claro. Não, e tem em escolas que eu passo, ou alguns pais até vêm me cobrar outro dia que a criança chegou em casa e a cozinha virou um inferno, entendeu? Que despertou nele a possibilidade dele percutir vários tipos de materiais, né? Pô, viu garrafa. Então a criança também vai percebendo a riqueza dos timbres e despertando algo diferente da música, né? E ela passando isso para a família também, né? Sim. Aí uma consciência que os pais não tinham, talvez, e ela passa. E já é interativo com o pai, né? Porque às vezes aquela criança está no computador, ou o pai não tem tempo, que é os dias de hoje. Então acaba despertando, olha que legal o que ele está batendo. Aí o pai vai lá, auxilia, brinca. Então quer dizer, você fala em instrumentos reciclados, mas no fim abrange muitas coisas, né? Então esse olhar, essa fala dos pais, para mim também é muito interessante, né? Que as pessoas têm muito a ideia, que legal, vai vir um cara aqui fazer instrumentos reciclados. Mas o que possibilita essa ideia de outras, né? A autoestima, você pegar, montar uma banda com crianças, com materiais alternativos,
E essa criança subir num palco e ser aplaudida, muitas vezes uma criança que tinha uma autoestima lá no dedão do pé, pô, agora eu tô aqui sendo aplaudido, quer dizer, não é só a reciclagem do material, né? É uma Mas é o show depois que a música, né, proporciona. Exato. Através disso, né? Isso, a partir do material reciclado, existe agora um instrumento que vai ser tocado. Exatamente. Tá, e essas crianças se interessam também pela reciclagem, mas também pela música, né? Então elas acabam tendo contato com instrumentos que elas jamais teriam. Também, né? E também eu tenho uma preocupação em estar levando sonoridades diferentes. Por exemplo, eu tenho alguns instrumentos aqui que fazem efeito, né, de alguns bichos, né? Como esse simples chocalho que eu posso tocar um samba, eu posso fazer uma cobra. Como eu tenho a cachoeira, o pau de chuva, o vento. E são sons de floresta, então. São sons especiais que as crianças também não têm esse contato diário, né? Exatamente. Porque o som do dia a dia é totalmente diferente, daí já vai para a buzina. Totalmente, da poluição sonora que a gente vive. E também muito que a mídia explora, né? Então você resgatar um samba, uma capoeira, um forró, né? Esse ritmo regional brasileiro mesmo, né? Também é encaixado dentro desse projeto Musicalizando com Sucata, entende? Ô Ricardo, e na criação dos instrumentos, assim, você acaba olhando algum objeto no lixo, alguma coisa que pode ser reciclada, ou procura alguma coisa ideal para compor um instrumento? Acontece, como aconteceu com o berinssoura, que é o berimbau de cabo de vassoura, né? Às vezes você está passando, tu tens que ter uma percepção, um olhar, e você tem que ir lá explorar esse material, né? Bater, tocar, testar. Mas, na verdade, a minha ideia não é ficar também procurando materiais, eu deixo isso acontecer mais naturalmente. Eu acho que eu sou muito mais criativo na hora de se criar uma história musicalizada, nessa parte de atuar com a criança, brincar de capoeira, ficar de cabeça para baixo, a criança já se envolve também, entendeu? Tem todo um envolvimento, tem muita coisa atrás disso, não só o lixo e também não só a música. Exato. Mas você vai contar muito mais depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a nossa conversa com o professor Ricardo Rigo, que fabrica instrumentos musicais através de lixo, de material reciclado. E ensina as crianças a importância disso. Qual é a receptividade dessas crianças com relação a essa tua apresentação e essa mostra de como fazer os instrumentos? Maravilhosa. Isso é o que mais me impulsiona a dar continuidade no projeto, né? O olhar das crianças, a alegria de estar chegando a algo diferente, imagina, e um monte de instrumentos alternativos com a possibilidade deles estarem podendo confeccionar ou fazer em casa. Então, assim, por esse ponto é muito gratificante, né? O comentário deles, o abraço, a alegria, né? Que tipo de comentário? É mais ou menos assim, como se falassem quanta coisa eu já joguei fora, quantas coisas eu vi no lixo e poderiam ser um instrumento musical? Elas têm essa consciência, elas percebem isso a princípio? Olha, para ser bem sincero, eu acho que o trabalho de educação ambiental, ele nem começou ainda, tá? Tá muito na moda em se falar de sustentabilidade. Todo mundo é ecologista no terreno dos outros, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas a cena é lamentável, tá? Começa no sentido de você chegar numa escola e ver que não tem nem lixeiros para se separar essa coleta daquele lixo. Quer dizer, o orgânico se mistura com o outro, enfim, né? Mas a criança, logicamente, que quando vê esses instrumentos, como um chocalho feito de latinhas, né? Que posso dizer que é a sucata, o material que a gente mais vê no cotidiano, ele desperta nele algo. Posso te fazer um pedido, Ricardo? Sim. Mostra instrumento por instrumento, para eu poder Vamos entender lá. mais ou menos como é que é. Vamos lá. Tá. Ricardo, por que chinelofone? Porque as baquetas para tocar esse instrumento são feitas de chinelo. Ah, tá. Um pedaço de um chinelo, então, que você encontrou e fez Foi a utilizado para fazer a baqueta. Então, Toca um pouquinho para eu ver. legal, olha só.
feito de canos de PVC, né? Então esse é o único instrumento que eu me preocupei com a afinação, né? Que aqui eu tenho todas as notas da escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá, o que mais tem de diferente aqui? Para que usa a garrafa d'água? Aqui, essa garrafa d'água eu chamo do tambor d'água, né? Esse é um instrumento que eu mais utilizo em sala, né? Então ele é bem versátil, fácil material de se conseguir. De encontrar, porque ele tem uma validade também. Exato. É fácil e é muito sonoro. E é sonoro, né? Eu tenho um instrumento muito bacana aqui também, que é a cuíca, né? Aqui a cuíca é feita de uma lata de conserva. Na verdade é uma lata de pepino. A lata de pepino que é a certa para isso, que dá certo. É a certa. E ainda tem algumas marcas que dão mais certo ainda, a sonoridade. Então com um pano molhado, tem uma baqueta aqui dentro dessa lata. Então além de produzir o som da cuíca, as crianças às vezes falam o nome de alguns bichos, né? Então dentro de uma parte da sonoplastia, é um instrumento que fica muito bacana, né? Além de fazer o som da cuíca. Eu também fui arriscando com algumas latas, botando alguns materiais diferentes, inclusive a cuíca original, né? Ela tem um couro aqui e na minha cabeça eu tinha que botar alguma coisa parecida. Então eu cortava essa parte no início e tentava botar um monte de materiais e não ficava firme, o som não ficava legal. Até que um dia, nesse próprio parque, fazendo a minha corrida, eu pensando na cuíca, pensei por que eu não furo a própria lata? Então muitas saídas, às vezes, está embaixo do nosso nariz. No meu caso era só furar a lata. E tem alguns que a criatividade basta, né? Como esse aqui. Como é que é o nome? Ah, esse é muito legal. Esse aqui é o chapéu de bruxa, pelo formato dele, né? E ele é um instrumento assim bonito, chama muita atenção, não só das crianças, mas a sonoridade dele é muito bonita também, né? E ele é um instrumento de efeito, né? Numa introdução, ou até na minha parte de história, teatro musicalizado, o som de um sol, de uma estrela, um brilho, moedas, tesouro, pirata, Papai Noel. Super adequado. Muito, muito. Sonoridade para essa parte é muito legal. Tem algum instrumento que você não produziu ainda? Alguma coisa que falta fazer? Alguns, né? Mas eu estou com a vontade de produzir um instrumento caribenho, tá? Que ele é feito com um latão desses grandes de óleo de 200 litros. E como é que é a tua aula show? Vários instrumentos juntos, tu sozinho consegue dar esse show? Sim, eu consigo dar esse show. A ideia é levar esta tenda musical ou uma aula show para as escolas, para as crianças, ou informação com os educadores, também é muito utilizado, né? Em como construir, como utilizar dentro de sala de aula, né? Mas existem alguns módulos dentro desse projeto. O primeiro seria aula show, ou seja, levar, apresentar, tocar, né? Aí você toca vários instrumentos que estão aqui, sozinho, mostrando como cada um funciona. Existe um pedal em que eu toco, e aí eu faço um samba, um forró com vários instrumentos, as pessoas e as crianças percebem a riqueza que tem esses instrumentos, que realmente funcionam muito bem juntos, né? Então é uma simulação de uma banda. E dá para mostrar um pouquinho agora? Vamos lá? Vamos lá. Legal, agora eu vou fazer um forrozinho, tá? Com alguns instrumentos também reciclados. Vamos lá, vamos começar aqui com o bumbo. Vou botar um chocalho aqui para dar um efeito legal também. E o instrumento característico, não pode faltar do forró, o triângulo.
gente finalizar aqui esse forrozinho, vamos fazer uma melodia aqui de uma música muito bonita que poderia estar sendo mais explorada na mídia. Parabéns, Ricardo. Legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tá? Sucesso, mais sucesso. Obrigado. 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 Tá, prazer.